Bom, esse vídeo é mais ou menos para ilustrar como vai ser o trabalho utilizando o GeoGebra, né? Aqui a gente tem um programa de GeoGebra que a gente vai então ilustrar esses conceitos, né, que fazem parte do trabalho. Para isso a gente vai ter dois gráficos, gráfico 1 e gráfico 2, colocando aqui essas caixas que escondem os objetos. Então aqui selecionando o gráfico 1, a gente tem o gráfico da função f de x é igual a 1 sobre x menos 4 mais 3. Nessa função a gente vai ilustrar esses três conceitos aqui: limites, derivadas e integrais. De limites, a gente tem aqui as assíntotas horizontais. Então a assíntota horizontal que tem nesse gráfico é a reta y igual a 3, né? E aqui a gente explica então por que essa é uma assíntota horizontal, porque quando x vai para infinito, o gráfico tende para essa reta, esse valor 3, né? E quando x tende para menos infinito, o gráfico da função tende também para 3, então essa reta y igual a 3 é uma assíntota horizontal. Da mesma forma, a assíntota vertical, selecionando aqui essa outra caixa, aparece aqui a assíntota vertical, que é a reta x igual a 4. Então a gente ilustra que quando x tende para 4, o gráfico da função, os valores de y, tende para infinito pela direita e pela esquerda tende para menos infinito. Isso caracteriza que a reta x igual a 4 é uma assíntota vertical, né? Outro conceito aqui, limites laterais e infinitos. Aqui a gente tem um ponto B. Mexendo nesse ponto B, a gente vai variar os valores de x e verificar o que acontece com os valores de y quando, por exemplo, x tende para infinito, ou seja, o limite dessa função quando x tende para infinito. Aí eu vou pegar aqui e aumentar os valores de x, ó. Quando x vão aumentando, a gente verifica que o valor de y da função vai tendendo para o valor 3, né? Então a gente observa que o limite dessa função f de x quando x tende para infinito é igual a 3. Se eu vou com o valor para menos infinito, né, o x vai tendendo também para 3. Então, tanto o limite de x quando x vai para mais infinito quanto menos infinito é 3. Posso analisar outros limites, por exemplo, quando x tende para menos 4. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aproximar o valor de x de menos 4. E aí a gente verifica que a função vai tendendo para esse valor aqui. Ou então, quando x tende para 4 pela direita, né? Quando x vai se aproximando de 4 pela direita, o que vai acontecendo com os valores de y? Eles vão diminuindo cada vez mais. Ó, aqui, ó. Aqui ele está valendo menos 1, se eu aproximo mais o valor de x de 4, esse valor vai diminuindo, diminuindo até menos infinito. Então o limite de x quando x tem, de f de x quando x tende para 4 pela esquerda é menos infinito. E assim por diante, né? Você vai ilustrando esses conceitos. Um outro exemplo aqui, ó, são as derivadas, né? Então a gente selecionando a caixa de derivadas, aparece aqui a reta tangente, que a gente sabe que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. E podemos escrever a reta tangente, que nesse caso é y menos 2,55, que é o valor de y do ponto, é igual ao valor da derivada, que é menos 0,21, que multiplica por x menos 1,8, né? E aí, variando esse ponto aqui, a gente vê que a reta tangente ela vai desculpa, aqui nesse seletor, né, a gente modifica o valor da derivada, modifica o valor de x do ponto A, né, que nesse caso aqui é 1,6, e para cada ponto que a gente tem, a gente vai tendo retas tangentes diferentes e ao mesmo tempo vão mudando os valores da derivada. Uma pergunta que poderia ser feita durante a apresentação: então qual é o valor da derivada quando x igual a 3? Aí a pessoa que está fazendo a apresentação vai dizer que ela está conhecendo o conteúdo, então esse valor é menos 1. Se eu perguntar um outro valor, qual o valor da derivada quando x igual a 5, por exemplo? Aí você vai mexer aqui nesse seletor, né, 5. Se eu conseguir colocar no 5 aqui, vamos ver. Bom, não tem problema, a gente muda a pergunta. Qual o valor da derivada quando x é igual a 5,1 vai ser menos 0,83? E assim podem ser feitas perguntas durante a apresentação, que devem ser respondidas mostrando o conhecimento do conteúdo. Deixa eu tirar aqui a equação da reta tangente também, apagar as derivadas e olhar um pouco as integrais. A integral representa a área sobre a curva.
Então aqui a gente apresenta aqui a integral que vai de até x igual a 8. Nesse caso de x igual a 5.6 até x igual a 8. Ele te dá uma área de 8.12. Modificando esse seletor, a gente vai modificando a área aqui, que é o valor inicial, 6.7 até 8. Né? Então você vai tendo a área sobre a curva aqui do gráfico. Se você coloca o x igual a 8, a área se torna zero, porque a integral de 8 até 8, né, vai ser igual a zero, e assim por diante. Muito bem? Bom, para ilustrar o conceito de máximos e mínimos, a gente vai utilizar outro gráfico, o gráfico 2, que aparece aqui, já em verde. Então aqui máximos e mínimos, aparece aqui o ponto E, que é o valor máximo relativo dessa função, e o ponto I, que é o ponto de mínimo relativo dessa função. Né? A gente observa então aqui a reta tangente no ponto de máximo e no ponto de mínimo. A gente sabe que a reta tangente tem coeficiente angular zero, né? Ou seja, o valor da derivada nesse ponto é igual a zero. Então a gente tem aqui observando isso. Então o ponto de máximo da função é o valor de y do ponto E. Olhando aqui na janela algébrica, o máximo da função é 8.67 e o mínimo da função é o valor de y do ponto I, que é 4.17. Tá? Então, com isso a gente ilustra máximos e mínimos. E assim então deve ser feito essa parte do trabalho. É só para dar uma ideia, né, de como a gente deve fazer.